Bem, eu, enfim, sou de uma família classe média, talvez menos do que média, né? Funcionários públicos e, enfim, o que talvez me caracteriza, ou pelo menos singulariza um pouco a minha trajetória, é o fato de ter pai e mãe muito, enfim, muito engajados. O que é que eu quero dizer com isso, né? Muito atentos para a vida e muito, de algum modo, comprometidos com o próprio percurso dos filhos, né? Das filhas, no caso. Eu sou a mais nova de duas irmãs, né? Eu e a outra que faleceu ainda muito jovem. Você nasceu aqui em Salvador? Não, eu nasci em Cícero Dantas. Cícero Dantas fica no sertão da Bahia, que era a região da família de minha mãe. E aí já é uma coisa interessante. A família da minha mãe, ou seja, o meu lado materno, teve muito mais presença na minha educação, na minha própria trajetória, de modo geral, do que a família do meu pai. Eu sou muito a filha da minha mãe nesse sentido, né? Ainda que meu pai fosse um homem inteligente, interessante e tal, mas uma presença mais forte da família materna. Mas meu pai era um homem interessante, muito inteligente, né? Uma pessoa que não sei muito qual era a escolaridade do meu pai, mas não era elevada, devia ter o curso primário completo, um pouco mais talvez. Minha mãe a mesma coisa, mas não obstante isso eram pessoas que escreviam muito bem. Meu pai tinha um certo gosto pela escrita, de vez em quando escrevia pequenas coisas, contos e coisas pequenas, mas muito interessantes, com um certo estilo, né? E isso eu acho que foi teve uma certa importância no próprio modo como eu e minha irmã, de certo modo, descortinamos a vida, né? E eu, como mais nova, fui um pouco, digamos, conduzida, né, de um modo muito livre por minha irmã, que tinha muito gosto pela leitura, literatura principalmente, né? Essa foi uma coisa que talvez tenha sido uma marca muito grande lá em casa. O fato de Mirna, minha irmã, ser uma pessoa que comprava livro, né? Comprava muitos livros, inclusive muitas vezes livros importados. É muito interessante isso, nunca, enfim, lamento muito não ter conversado um pouco com ela sobre isso, né? Mas sei que ela ficava muito atenta aos lançamentos de livros. Então, por exemplo, ela leu mais de uma vez Joyce, né, Ulisses. Então, uma pessoa com uma certa, enfim, um certo apuro, um certo estilo, certas preocupações literárias e tal, que tiveram, sem dúvida nenhuma, não de um modo de condução sistemática, mas tiveram uma certa influência sobre mim, né? Que desde cedo comecei também a ler. Você disse que ela morreu cedo? Minha irmã morreu, acho que com talvez pouco menos de 50 anos. Ela teve um câncer que, enfim, depois se generalizou e tal. Enfim, talvez por isso não tenhamos conversado certas coisas que, às vezes, se você conversa, não é, mais tardiamente. Mas me lembro muito disso, dessa força muito grande, enfim, desse exemplo, talvez, não é? Leitura, os livros lá em casa, enfim, havia muitos livros e eu, a partir daí, acho que cultivei um pouco o gosto pela leitura. Ambas fomos de colégio de freira, Sacramentina, lá em Alagoinhas. Era uma coisa também, às vezes, meio paradoxal, não é? Meio contraditória, porque em casa nós tínhamos um certo nível de liberdade, o colégio era, enfim, os chamados colégios de freira, tem certas regras e tal, e às vezes nós éramos surpreendidas com certas proibições que não haviam em casa. Por exemplo, ler Jorge Amado, em tenridade, coisas desse tipo, que hoje, né, parecem meio ridículas, né, mas que à época, enfim, acontecia. Jorge Amado, por exemplo, eu me lembro bem que as freiras, né, a diretora, a Madre Superiora, ficou muito, acho que terminou convidando meu pai para ir lá e tal, porque ficavam meio preocupadas com o nosso gosto literário, Jorge Amado naquela época, imagina. Mas porque ela era comunista ou porque era devassa? Eu acho que porque era comunista, né? Eu acho que essa coisa do comunismo já era uma coisa muito forte, ainda mais em colégios, né, confessionais.
Então, eu fiz colégio de freira, né? Eu terminei eu fiz o curso pedagógico, né? Que era, enfim, mas nunca... Aliás, não, eu acho que eu ainda dei aula em Alagoinhas e tal, mas eu sempre pensava em continuar os estudos, né? Enfim, pensava em vir para Salvador, porque naquela época nem pensar, não tinha nenhuma interiorização de universidades nem nada, né? Então eu tinha uma certa expectativa de poder vir estudar em Salvador, poder fazer faculdade aqui em Salvador, o que foi meio obstado enfim, o excesso talvez de cuidados de minha mãe, né? Saí de casa, era somente 2 filhas, isso era meio problemático, mas enfim, depois de certas dificuldades eu saí, então eu vim para aqui. Tinha família aqui? Não, tinha, enfim, parentes, né? Parentes de minha mãe, parentes do lado materno. Então, eu fiz o vestibular. Na época, fiquei muito na dúvida se fazia ciências sociais ou se fazia direito, porque meu pai funcionava como uma espécie de rábula, né? Meu pai era muito consultado pelos colegas e tal sobre certas situações administrativas e tal, que ele dominava bastante, né? E isso, de certo modo, fez de meu pai, a gente brincava de vez em quando em casa, chamando de rábula. Então, eu fiquei muito na dúvida, porque eu sentia que meu pai tinha muito interesse que eu fizesse nada muito forte. Lá em casa nunca houve muito essa coisa de predeterminar as coisas, de insistir, de exigir, nunca me lembro disso. Mas eu pensei em talvez fazer as duas, né? Fazer ciências sociais e fazer direito, até para contentar meu pai. Só que nesse ano, coincidentemente, foi o ano em que começou a haver as especificações, então ciências sociais não foi mais, o vestibular não foi mais na mesma época. Então eu literalmente bati para o ímpar, né? E vim fazer ciências sociais muito nessa coisa, saiu cara ou coroa e eu vim fazer ciências sociais. Interesse na ciências sociais? Você já lia coisas? Não, eu tinha, enfim, talvez não tenha falado muito de minha mãe. Minha mãe era uma pessoa muito engajada socialmente. O que é que eu quero dizer com isso? Uma mulher que eu acho que estava muito além do seu tempo, muito comprometida socialmente, com as pessoas que trabalhavam em casa, muito preocupada com a situação geral política, ou seja, ela tinha posições na vida. Isso é uma coisa que eu considero muito interessante na minha família. Então, eu acho que muito por aí, não é? Lá em casa nós tínhamos certos engajamentos, me lembro perfeitamente isso. Eu me lembro quando houve o golpe de 64, eu ainda muito jovem, né? Mas lá em casa a gente discutia isso, e a gente eu não tinha dúvidas qual era a posição da minha família. Então, eu acho que, de algum modo, isso meio aplanou um pouco o meu terreno. Eu partia do suposto de que eu faria alguma coisa que pudesse transformar o mundo, né? Naquela época, a gente pensava muito isso, né? Eu já li um pouquinho Marx, ainda muito temperadamente, né? Mas a ciência social naquela época, eu me lembro muito bem, era uma ciência social da transformação, né? Isso, de certo modo, veio sendo atenuado nos últimos tempos, né? Talvez nesse momento a gente tenha uma boa oportunidade para retomar essas questões. Mas eu me lembro que havia muito essa preocupação, transformar o mundo, mudar o mundo. E eu, como tive essa educação de colégio de freira, talvez isso, eu fui um pouco rebelde, né? Durante toda meu colégio de freira, depois aqui também, eu tinha discussões com professores. Eu sempre fui uma pessoa com certas posições, não é? Que eu acho que são muito posições decorrentes das posições que eu percebia que lá em casa se tomava. Não havia esse tipo de coisa, de ficar em silêncio porque a pessoa era poderosa, não tinha isso. E eu me lembro que minha mãe, muitas vezes, se desentendia com pessoas, médicos ou pessoas que ela julgava que não estavam desempenhando os seus papéis do modo mais adequado, né? Então, isso eu acho que, de algum modo, fez com que eu me encaminhasse um pouco. Enfim, minhas lembranças vão um pouco por aí. Você entrou no curso aqui em Ciências Sociais, aqui na Universidade Federal da Bahia, em 68? 68, exatamente, 68. Até 71, exatamente. 68, enfim, o militar já estava no poder, mas foi um ano de muita mobilização. Muita mobilização, muito. Eu me lembro que eu fazia muita mobilização.
aqui na UFBA, hoje a UFBA eu acho que está muito aquém do que já foi, não é? Eu até brinquei ontem que eu recebi um e-mail dizendo que os colegas aqui da história e da ciência política tinham resolvido também oferecer aquele curso do Luiz Felipe Miguel, lá do UNB, né, sobre o golpe de 2016. E eu fiquei eu digo, puxa, finalmente um sinal de vida política mais recente na Faculdade de Filosofia. Achei algo muito interessante. Naquela época, sim, a gente fazia, enfim, muita rua. Ia assim, muito para a rua. Eu me lembro que eu fui N vezes para a rua. A gente ocupava espaço na universidade, grandes reuniões, muito movimento, muito. Eu percebo um contraste negativo muito grande nesse momento. Né? Agora, no final de 68 teve a AI-5, né? Exatamente, ainda teve essa coisa. 69, 70, 71 foi a repressão mais violenta. Mais violenta. Aqui também, sim, muito. Aqui mesmo nós tínhamos, como Pedro Agostinho, eu fiz o vestibular, vim para cá, não era aqui ainda, era lá no Terreiro de Jesus, não, primeiro na Nazaré. A Faculdade de Filosofia era em Nazaré, porque ainda estava com Química, com toda... Enfim, não havia ainda a reforma universitária. A reforma é logo depois, né? Depois a gente se desloca, a faculdade se desloca para o Terreiro de Jesus e finalmente vem para cá. Depois do Terreiro de Jesus vem para cá. Então, eu me lembro muito, havia muito isso, um clima, né? Talvez seja a coisa que eu mais lembre negativamente desse período ditatorial, né? É a desconfiança entre as pessoas. Qualquer pessoa desconhecida pode ser um infiltrado, pode ser um delator, pode ser alguém que vá complicar a sua vida. Então, volta e meia, a gente identificava, era quase uma coisa, sabe, intuitiva, uma coisa muito sensitiva. A gente percebia certas pessoas estranhas e imediatamente havia, às vezes nem era bem isso, né? Era pessoa interessada no curso. Pedro Agostinho era um sujeito, não sei se você chegou a conhecer Pedro Agostinho. Pedro Agostinho era uma pessoa muito bonita, muito interessante, né? Um homem muito inteligente, filho de Agostinho da Silva, que foi um grande intelectual português. Então, ele tinha uma formação humanista bastante rica, né? Mas era, ao mesmo tempo, uma pessoa muito simétrica, relações muito simétricas com estudantes, com alunos de modo geral, com seus orientandos. Ele veio de Brasília para cá. Pedro veio de Brasília para cá. 71, exatamente. 71 ele veio para cá, porque ele era casado com Rosa Virgínia, né, que era uma pessoa da Bahia. Ele se desloca para cá, tinha feito já um mestrado muito exitoso, muito referido, trabalhando nos Camaiurá. Com Galvão, com Eduardo Galvão, exatamente. E ele veio para cá. E foi realmente para mim e para outros colegas, foi realmente um presente, né? Uma coisa extremamente positiva, porque pelas próprias características, né? A personalidade de Pedro, o modo como ele encarava o mundo, a visão dele do mundo acadêmico, muito aberta, uma pessoa que pensava com as suas próprias ideias, né? Isso talvez seja a coisa mais importante de Pedro Agostinho para mim. Então, o fato de... Então, eu fui muito... Isso eu acho que é muito importante na minha trajetória. Eu fui muito produto de uma equipe. Eu trabalhei desde o início muito em equipe. Quem eram os professores? Pedro Agostinho, Vivaldo Costa Lima. Eu tive a faculdade tinha muitos bons professores. Ainda tem, estou falando tinha porque é minha própria experiência. Mas Vivaldo Costa Lima, né, que era um tipo problemático em termos de personalidade, uma personalidade muito difícil, muito exigente, relações pessoais muito conflitivas sempre, Vivaldo tinha. Não era uma pessoa de fácil trato, digamos assim, mas era uma pessoa extremamente competente, né, que tinha uma relação muito forte com Agostinho da Silva, não é? Porque Vivaldo foi para a África, ou seja, Vivaldo era um odontólogo que se tornou um antropólogo através de Agostinho da Silva, o pai do Pedro, que, enfim, cria o Centro de Estudos Afro-Orientais, né, que é ainda hoje uma grande referência na Bahia, e forma essa gente,
forma Vivaldo, leva Vivaldo para a África, forma muito nesse sentido, né? Do modo prático. Né? E as pessoas, enfim, aprenderam sobre África indo para a África. Vivaldo Costa Lima, Ieda Pessoa de Castro, Guilherme Souza Castro, Valdir Freitas Oliveira também, que foi... Valdir era também da história aqui na época, Ieda era da antropologia, Consuelo Pondé de Sena, que foi aluna de Edelweiss, que era um autodidata, mas que se tornou uma referência em estudos tupis. Quem mais na época? Vivaldo Costa Lima, já disse, e Zaide e Machado, Antônio Luiz Machado Neto, que eram da sociologia, Carlos Costa também, mas eram pessoas muito interessantes, porque eram pessoas da sociologia, não é? E que estavam muito vinculados durante muito tempo ao programa de pós-graduação em Ciências Sociais. Não me lembro se o título, a denominação era essa. Né? Esse programa teve uma série de redenominações, de redefinições. Mas era um conjunto de pessoas, Zaide e Antônio Luiz também tinham estado em Brasília. Então, eles voltam na crise de Brasília, né? Como Pedro Agostinho vem na crise de Brasília e aqui se instala, porque foi convidado, na época, o reitor... Eu sei um pouquinho essa história por coisas que... Né? A própria história de Pedro, na própria memorial do Pedro e tal, que eu trabalhei um pouco nisso. Então, o que é que eu dizia? Eu dizia que Vivaldo Costa, não, Zaide e Antônio Luiz e tal, mas era uma outra coisa que eu ia dizer, que eu terminei me esquecendo. Mas, enfim, o Pedro vem para cá por conta... Sim, o Roberto Santos, que à época era reitor da universidade, né, que depois acho que foi governador do Estado, depois ele se torna governador do Estado. Foi quem convidou o Pedro, porque Pedro, né, era um sujeito com uma formação muito multifacetada, né? Fez história na graduação e tal, e depois teve também um flerte muito forte com a arqueologia. Então, trabalhando com o Valentim Calderon, que foi uma pessoa muito ligada a Roberto Santos, o Pedro vem para Salvador um pouco por essas coisas, é contratado pela universidade, a partir daí, e se instala aqui. Como ele era um etnólogo, né, já tinha, enfim, trabalhado no Xingu, uma boa experiência de campo no Xingu e tal, ele vem para aqui e a grande questão era, vamos trabalhar os índios na Bahia. Né? Você fez curso com ele? Fiz curso, exato. O Pedro fez no primeiro ano que Pedro esteve aqui, em 71 mesmo, eu acho, ele ofereceu um curso sobre, enfim, era muito relacionado, muito estritamente relacionado, aquele projeto de Roberto Cardoso de Oliveira, Fricção Interétnica. Então, Pedro achou que era realmente muito interessante, porque, enfim, era de se esperar que houvesse muita fricção interétnica, ou seja, exatamente isso, né? Ao invés da cultura, da determinação da cultura, eram as relações sociais, a grande coisa. Ou seja, foi muito interessante, né? Uma certa acuidade do Roberto. O garoto ali, sei lá, 15 anos, Índios da Civilização do Daci. É um livro impressionante, é grande. Muito. Mas assim, era muito pessimista, os índios acabaram. Mas todos eram pessimistas. A década de 70 foi do pessimismo. Mas nós que terminam também lá. Todos. Nosso objeto exato. Agora que estamos, né? O Daci era muito assim. Muito. Todos. Tristíssimo, meu pai achava antes. Claro. Um pouco na linha dos tristes trópicos, um pouco, né? Aquele saudosismo, não é? Meio fim de século, não é? Que não era nem fim de século ainda, mas era uma coisa muito... Ou seja, eu acho que quem deu a grande nota, a grande marca, foi o Malinowski, né? Com aquele entusiasmo de um lado, ou seja, agora que nós estamos, né, mais sofisticados e tal, não temos mais, todos desapareceram. Então, era uma coisa muito chocante, né, para uma pessoa, naquela época, jovem, não é, que se defronta com literatura tão pessimista.
né? O Salles deveria ter vindo um pouco antes, não é? Para dizer que não é um objeto em via de extinção. Então, eu acho que o que nós fizemos aqui, não é? A sua pergunta foi ótima nesse sentido, foi um pouco, não é? Enfim, o Salles um pouco a Vala Lettre, né? Ou seja, não são um objeto em via de extinção, mas isso é uma coisa muito forte, não somente nas ciências sociais, na etnologia, muito presente na história. Esses dias eu estou trabalhando num livro sobre a trajetória de um grupo indígena, aliás, 2 grupos indígenas que se fundem, né? Aparentemente se fundem, os Cariri Sapuyá, do Recôncavo, né? Que estavam lá, já Jacobinas, né? No sertão, e depois se deslocam, são deslocados, melhor dizendo, para cá. E a gente percebe, lendo o Pedro Pontoni, né? A história dos bárbaros, a ideia do Pontoni é mais conservador do que Serafim Leite, da história da Companhia de Jesus. É impressionante isso, né? Pontoni é de 2000 e pouco, Serafim Leite está lá atrás, 1940, entendeu? Quer dizer, ele acha que todos desapareceram. Não desapareceram, né? Aquela coisa que o Serafim Leite diz lindamente, eram 50 e poucos no ano tal, e logo depois já eram 1000. Ou seja, esses índios não foram todos dizimados, resistiram, muitos foram dizimados naturalmente, eu não quero também tornar esse processo colonial benigno, mas, né, muitos resistiram. Agora, em 71, quando o Pedro Agostinho chega e você tem esse curso sobre ficção internet, a percepção sua, vamos dizer, senso comum aqui, havia índios na Bahia ou não? Ou vocês tiveram que descobrir? Não, a gente desconfiava que havia, sim. A gente desconfiava porque, veja só, a literatura mais recente, né, o Handbook of South America Indians, enfim, toda essa literatura, né, havia uma presença muito forte norte-americana naquela época, você sabe, né, era extremamente, todos eram, né, enfim, repetiam a mesma coisa, desapareceram, você lembrou muito bem, os arquivos, né, porque Darcy Ribeiro trabalha fundamentalmente os arquivos do SPI, não é? E a tônica era a mesma. O Galvão também tinha sobre a aculturação, né? Exatamente. A aculturação trabalhando, e depois o Schaden também, não é? Aculturação Guarani, etc. E tal. Mas todos eram, não é, extremamente pessimistas, ou seja, tudo tinha acabado, né? Se a gente, principalmente no que concerne ao Nordeste, né? Aquela parte da civilização de Roberto era, de Darcy, era extremamente negativista, né? Mas a gente, tanto que havia essa percepção de que nós tínhamos que descobrir o que estava subjacente à literatura, não é? Porque grande parte dessa literatura, né, era uma literatura de segunda mão, né? As informações de segunda mão. É um pouco aquela ideia, o viajante vai, o estudioso vai, o folclorista vai, depois dá notícia, e o handbook, não é, terminava sendo uma fonte meio divulgadora dessas coisas todas. Tanto que a gente tinha essa percepção mais crítica de que havia alguma coisa a mais, além do que aquilo que a literatura sugeria, é que o Pedro não teve dúvidas de fazer uma viagem, programar uma viagem para o extremo sul da Bahia, para os Pataxó, né? Assim que começa o grupo de pesquisa que ele criou, o PNEB, o Programa de Pesquisa sobre Povos Indígenas no Nordeste Brasileiro. Você vai em 71? Exatamente, eu vou nessa equipe, não é? Era justamente a equipe do seminário que fez o seminário, a disciplina oferecida por Pedro, sob a forma do seminário. Antes, evidentemente, nós tivemos que trabalhar muito, né, ao longo do tempo para ver mais notícias e o que nos guiou, o que, de certo modo, né, assegurou essa viagem foram jornais, principalmente o Jornal à Tarde, né, que dava notícia dos índios Pataxó em 1951, quando houve lá um grande mal-entendido que terminou resultando no embate da polícia com os índios, com 2 pessoas, que um cacique, numa viagem anterior, em 49, 50, tinha encontrado no Rio de Janeiro, que se apresenta e que até hoje há a suposição, que parece correta, de que seriam pessoas ligadas ao PCB, né? Então, foi a partir daí que a gente começa mais sistematicamente a
a dizer, sem dúvida, aquilo que nós pensávamos está certo, ou seja, há índios na Bahia, né? Porque até então, eu acho que umas 12 pessoas, pouco mais, não lhe digo com toda certeza, mas... Vocês foram o que? Vestidas feitas? Nós fomos, exatamente, chegamos até Porto Seguro, né? que à época era um paraíso perdido no tempo, né? 2 anos depois, ou 3, depois com a BR-101, BR-101 se transforma completamente, desenfreado, e antes do turismo, quase junto com o turismo, as serrarias, na exploração de madeira absolutamente incontida, e chegamos em Porto Seguro e alugamos uma embarcação, porque não tinha acesso, o acesso era muito precário, e chegamos por mar, né? Chegamos aos Pataxó por mar, que foi uma grande sensação. Você pode imaginar a gente chegando, Pedro Agostinho, né? Muito português e com certo sotaque e tal, que impressionou tremendamente os índios, que eu acho que pensaram que era a reedição da descoberta do Brasil. Foi interessante. E como é que foi a tua sensação na época dessa primeira experiência de campo? Olha, alguma coisa, enfim, primeiro, super atraente, não é? Quer dizer, sair, hoje eu entendo porque os estudantes, né, nossos bolsistas até hoje, adoram fazer curso, como agora tem uma coisa chamada ACC, que são disciplinas que têm um conteúdo prático, ou seja, tem que ir para campo, tem que fazer atividades práticas. Eles adoram, porque é uma forma de sacudir um pouco aquilo que acontece na sala de aula, muitas vezes desmotivadamente, muito aridamente, né? Então, para nós, por exemplo, a gente tinha lido um pouco, né, o pouco que havia, né, dos Pataxó, né, principalmente Daci e coisas tais, né? Às vezes quase uma coisa, enfim, muito pouco informativa, né? Uma coisa meio... Não existem mais, exato, né? E aí você, primeiro, impressionou muito a situação que os índios estavam vivenciando. Foi talvez a coisa mais... Muito de penúria absoluta, material completa, roupas, comida, né? Tanto que nós, já prevendo isso, levamos muita comida para distribuir, ou seja, nós sempre compartilhávamos com ele o que nós tínhamos, etc. e tal. Então, isso nos chamou muita atenção. Ao mesmo tempo, uma coisa que marcou muito, eu acho, a todos nós, né, é você descobrir pessoas em tal situação de precariedade resistindo, dizendo-se índios, né, relembrando seus parentes mortos, suas lutas, naquele momento ainda com muita dificuldade. Não obstante tenham nos acolhido muito, eles tinham dificuldade de falar sobre si mesmos, né? Isso demorou um pouco, né? Talvez a desbravadora fui eu, porque logo depois fiz o meu trabalho de campo lá para o mestrado. Mas o que mais nos impressionou, eu acho que foi isso, o que mais me marcou foi muito isso, não é? E eu acho também uma coisa muito importante, que veio ser muito determinante na formação de, acho que de todos nós que estávamos naquela equipe, né, era enfim, uma certa preocupação que Pedro tinha e manifestava de que nós tínhamos que conter um pouco a vontade de intervir para não intervir mal. Ou seja, mas vamos primeiro conhecer, vamos primeiro escutar o que eles querem, o que é que a gente pode fazer aqui, antes de sairmos por aí, não é? Exatamente. Isso foi uma característica muito forte do trabalho aqui realizado por Pedro, né, que guiou muito. Ficamos 1 semana. Fazíamos de tudo, né? Quer dizer, eu me tornei um pouco uma enfermeira, né, porque em algum momento também quis fazer medicina e terminando fazendo, você veja que loucura. Então, atendia muitas pessoas, com remédios, com curativos, enfim, fizemos de tudo. Também é uma coisa que você aprende, né? O trabalho de campo é também um ato solidário, você não pode se negar, ainda mais em determinadas condições e tal. Então, isso foi muito interessante,
no sentido da gente não cultivar, não é, ideias muito mirabolantes e tal sobre o trabalho de campo, ou seja, a gente aprendeu que há limites humanos, que há dificuldades e tal, que elas têm que ser enfrentadas de modo solidário. Talvez tenha sido isso que mais, né, tenha realmente determinado os meus rumos a partir dali. Mas você se formou em 73, perdão, em 71? Terminei o curso em 71, exata licenciatura. Eu acho que logo depois, não sei, não me lembro mais, logo depois, ou 72, que eu comecei o mestrado, né? Ou talvez 73. Eu fiz aqui nas Ciências Sociais, não é? E sobre os Pataxó, exatamente isso. Pedro Agostinho de Orientador. Você voltou a campo? Eu voltei a campo, fiquei 7 meses em campo, né? Aquele período a gente realmente fazia muito campo. Foi sozinha? Fui sozinha, foi uma experiência interessante, fiquei muito tempo, acho que fazia intervalo, mas intervalos curtos e períodos de permanência um pouco mais longos. E sim, foi a partir daí que surgiu a tese de Pataxó e que eu comecei realmente, ou seja, essa experiência foi fundamental, né? Quer dizer, a experiência de pesquisa de campo em equipe foi muito importante, mas foi essa realmente que me deu regra e compasso de modo mais enfático, né? Pedro Agostinho, eu vi no seu teu latte, informação de que você ficou responsável pelo acervo dele, pelo arquivo pessoal de pesquisa. Quer dizer, não é nem que fiquei responsável, eu terminei me envolvendo mesmo com o acervo de Pedro. Por quê? Porque da turma, daquela equipe remanescente de 71, eu talvez tenha sido a pessoa que mais longo tempo trabalhei com ele, não é? Formando outras pessoas, né? Formando muito estudante e tal. E quase que naturalmente eu me senti um pouco responsável e também acho que havia uma espécie de consenso também que eu deveria pegar o touro à unha. Né? Sabe como é que as instituições são, elas não se comprometem muito com esse tipo de coisa. E eu achava que por todas as razões, era preciso preservar o acervo dele. Tanto aquilo que eu tenho chamado de acervo de pesquisa, né, da produção dele, os trabalhos dele, os cadernos de campo, as anotações, muitos mapas Pedro tinha, né? Mas Pedro também era uma pessoa com um espectro de interesse muito largo. Ele era predominantemente etnólogo, né? Trabalhando com povos indígenas, mas ele tinha outros interesses, o campesinato português, né? Ele tinha embarcações, era um outro tema que o atraía muito, sem falar da política indigenista. Então, ele tinha muita coisa, e tinha uma boa biblioteca, né? Biblioteca individual, a sua biblioteca pessoal, digamos assim, né? E a sua própria bibliografia, né? Sua própria produção bibliográfica. Então, eu achei que que tínhamos que preservar isso e trazer para a Faculdade de Filosofia. E assim fizemos, eu e, evidentemente, um conjunto grande de pessoas que colaboraram, sem as quais essas pessoas teria sido impossível. Não é? Mas é um trabalho, enfim, você deve saber mais do que é um trabalho difícil, porque é longo, exige muito. Eu terminei, nunca tive problemas de alergia, peguei uma rinite chatíssima, né? Mas, afinal de contas, conseguimos trazer para cá. Então, o acervo de pesquisa está aqui, e hoje a gente tem uma boa colaboradora, Luísa Valentini, da USP, que está trabalhando na sua tese de doutorado sobre esses acervos de 60 a 70, né, Pedro Agostinho, Rafael Menezes Bastos e tal. Então, eu fiz um projeto de pesquisa logo depois, né, para conseguir bolsistas do PIBIC, e eles estão trabalhando, esses dois meninos que estão aí, estão trabalhando no acervo de pesquisa. A biblioteca de Pedro veio para a Faculdade de Filosofia, né, enquanto acervo de pesquisa, e a bibliografia por ele produzida, a sua literatura por ele produzida, está no chamado arquivo da Faculdade de Filosofia. Né? Então, isso está preservado. E eu acho que Luísa, enfim, está ajudando muito a gente classificar o material de modo a que possa realmente ser acessível ao público, né, de modo geral. Isso realmente foi uma coisa extremamente importante, eu acho. E
Durante o teu mestrado, você não trabalhava ou tinha algum trabalho só? Ainda no mestrado, não. Não, eu tive bolsa, né? Tive bolsa e ainda escrevendo a dissertação, eu entrei na faculdade. Eu acho que 77, não, logo depois, estava terminando, que eu tive um pequeno atraso, até por conta do longo tempo de campo e tal. Nós pedimos uma prorrogação, acho que houve algum problema, não sei se alguma greve, alguma coisa. E logo depois, eu acho que concomitante, ou quase no final da dissertação, eu entrei na Faculdade de Filosofia, no Departamento de Antropologia. Tinha sido antes convidada pelo professor Calazans, que foi diretor da faculdade, que tinha sido meu professor lá no mestrado. Ele me convidou para fazer parte porque naquela época tinha uma coisa chamada um Departamento de Problemas Brasileiros, que era algo próprio da ditadura, criado na ditadura. Estudo de problemas brasileiros, exatamente. Ai, chatíssimo, terrível, né? Enfim, eu tinha uma visão muito crítica disso. Sei que os professores também, que provavelmente tinham, mas né, eram meio constrangidos a fazer. Aqui era um conjunto de palestras, né, que às vezes davam a minha turma era uma turma muito insubordinada e tal. Então, o professor Calazans me convidou justamente para entrar em problemas brasileiros. Eu recusei, dizendo a ele que politicamente não podia. Ele dizia, não, mas é justamente por isso que eu gostaria que você entrasse. Eu não recusei, achei que era um ônus muito forte. Eu, nessas coisas, sempre tive muita clareza de posição. E aí entrei no Departamento de Antropologia, em 77. Aí que eu entrei, e aí que comecei a ensinar e tal, enfim, ter uma atividade complementar. Todo no mesmo departamento. Eu saí depois para Brasília, não é, para o doutorado. Mas o doutorado... Mas terminei de fazer... Não, eu fiz Brasília, mas depois me desentendi lá, depois que o Roberto saiu, foi para a Unicamp. Como é que foi? Você foi para Brasília? Eu saí daqui, porque Roberto Cardoso e Melati estiveram na minha banca de mestrado. Não é? E o próprio Roberto me incentivou a ir para Brasília. E eu fui, acho que em 80, alguma coisa, não me lembro agora, 81, talvez? Acho que sim. Não me lembro, 82. Então, eu fui para Brasília, e eu tinha enfim, sabia que eu precisava ter uma experiência de campo diversa, né, em contexto etnográfico distinto ao que eu tinha até então tido, que era o sul da Bahia, o extremo sul da Bahia. Então, discutindo com o próprio Melati e o Roberto, mais precisamente o Roberto, consideramos a possibilidade dos Canamari, né, lá do Vale do Javari, no Amazonas. Eu achava que isso era importante, até para ter, para ter uma percepção, talvez, enfim, comparativa, né? Essa coisa da comparação que eu continuo supondo que é algo muito importante. Você que escolheu eles? Não, eles, sem dúvida nenhuma, não, eu participei muito, eu participei muito. Eu queria também, ou seja, talvez se eu tivesse mais clareza da dificuldade de chegar ao Javari, né, eu tivesse pensado num meio termo, né? Mas afinal já foi interessante. Para esse projeto. Sim. É engraçado falar que ele não gostava de campo. Né? Acho que não gostava de campo. Ele, enfim, faz um pouco de sentido. Ao mesmo tempo, é uma pessoa, né, sim, com um etnógrafo da melhor qualidade, sem dúvida. Mas, enfim, foi uma experiência muito rica lá em Brasília, mas no final, já na tese, eu me desentendi com o Melati. Melati era muito diferente de Roberto, enfim, uma coisa também do meu temperamento. Hoje eu me responsabilizo muito mais do que o próprio Melati. Aliás, nunca responsabilizei, não. Achei que era uma coisa que, enfim, que eu que tinha, de certo modo, provocado. Compatibilidade pessoal ou teórica? Não. Enfim, eu era muito livre com o Roberto. E eu sou uma pessoa que não sei trabalhar com orientadores que fiquem cerceando ou que fiquem predeterminando e tal. Eu nunca gostei. Então, sempre gostei muito de trabalhar para o bem e para o mal. Sempre gostei de trabalhar muito sobre a minha própria liderança, né? Com o Roberto eu tinha muito isso. Ainda que ele, às vezes, me chamasse a atenção, que você faltava aula. O Brasília é muito, né? Às vezes era um pouco angustiante para mim. Mas, enfim, mas eu tinha com o Roberto um pouco mais de liberdade, que eu não tive tanto com o Melati, ou seja, como se tivesse um pouco de incompatibilidade de gênios, né? Não obstante ser muito delicado, um gentleman, mas enfim,
eu quase na defesa da tese, eu retirei a tese, que foi considerada uma coisa louca, né? Enfim, se comentava que era, enfim, um suicídio. De certo modo, não foi fácil, foi uma coisa que me causou um certo ostracismo. Muito poucos. Exatamente, depois. Naquela época não, se contava um pouco nos dedos, talvez por isso que para algumas pessoas o meu caso não repercutiu e tal. Quanto tempo você ficou morando em Brasília? Eu fiquei, não morei tanto tempo, eu acho que um ano e pouco. Né? Depois vim para Salvador. O erro talvez tenha sido isso, porque o Melati queria, enfim, tem razão, hoje também eu cobro dos meus orientandos quando eles desaparecem, não é? Mas, enfim, eu era meio rebelde, como eu lhe disse. E fiquei 1 ano e meio, mas eu não tinha problemas com Brasília. As pessoas de Salvador, em geral, né, se pensam uma baiana em Brasília. Não, eu não sou baiana típica. Até porque eu não sou baiana típica, né? Eu vim do sertão, essa coisa toda e tal. Então, eu não tive nenhum problema com Brasília. Eu vivia muito bem lá, gostava de Brasília e tal. Não era Salvador, mas isso eu já sabia. Mas me adaptei muito bem a Brasília. Então, voltei, não é? Foi complicado, porque, afinal de contas, eu tinha pedido licença para fazer o doutorado, não ter concluído e tal, mas foi uma decisão tomada e demorou algum tempo para retomar. Eu retomei em 90 e alguma coisa, na USP, com Lux Vidal. Quer dizer, naquela época, às vezes eu tenho que explicar. Não, tranquilo. Muitas pessoas faziam doutorado muito mais tardiamente na vida, Sim. né? Quer dizer, já trabalhavam, davam aula, sim, publicavam. exato. Depois era uma espécie de, não vou dizer consagração, mas era um momento mais maduro da trajetória exato. acadêmica. Coisa que mudou muito. Hoje é o primeiro passo, sem Coisa ser que doutor, mudou você muito, não exatamente. faz Quer quase dizer, nada, né? mas no meu caso, foi esse acidente em Brasília, essa questão, esse incidente, melhor, em Brasília, não, tomei há pouco antes de vir, que fez com que eu atrasasse, né? Porque a rigor, a ideia era Pedro, porque eu e Pedro quase saímos ao mesmo tempo. Pedro vai para o Museu Nacional, eu acho que em 81, e logo depois eu vou para Brasília, nem espero ele voltar. Eu tinha uma certa pressa de fazer. Né? Mas com essa retirada da tese, essa coisa toda, isso me chocou um pouco, não posso negar. Fiquei algum tempo meio... Né? E retomei muito por insistência de Araci Lopes da Silva, né? Que era uma pessoa com quem eu tinha muito boas relações e tal. E aí retomei em Brasília e foi aí que eu fiz o doutorado. Mantive os Canamari, mas fiz novo trabalho de campo e foi muito bom nesse sentido. Porque a minha tese em Brasília, né, o meu tema era um pouco a continuação, né, era uma coisa ainda na antropologia econômica. Interessante, eu continuo achando a antropologia econômica muito interessante, mas... Enfim, não era bem o tema, né, dos índios. Eu acho que tem muito essa coisa também, né, na própria organização social, cultural Canamari, o econômico não é tão importante, muito mais importante se mostraram a mitologia, o ritual e a própria história também, que eu explorei um pouco, mas mitologia e ritual. Então eu tive que dar uma guinada de muitos graus, né? Conheci um pouco a literatura, Lévi-Strauss, essa coisa toda, mas uma coisa é você fazer leituras, espaços, essas coisas todas na área, outra coisa é você realmente trabalhar um tema específico, como mitologia ritual, temas que me exigiram muito mais leitura, mas foi muito, muito interessante. Eu faria tudo de novo, talvez. Você aproximou um pouco mais da história, talvez? Talvez. Mas não foi somente isso sim, porque não, é uma outra coisa. No caso, eu sempre tive um pouco essa preocupação, né? Não de origens e tal, mas um pouco achando que certos fatos históricos podem explicar certas situações no presente, né? Sempre tive um pouco esse suposto. E nos Pataxós foi importante, porque, enfim, a forma como eu entrei ali no campo, me relacionei com os índios, foi muito, depois de vencidas certas resistências, o chamado Fogo de 51. Não é? Então, a história teve um papel muito importante, mas a história entra
no PNEB, e por extensão também na minha trajetória, muito com a criação do Fundocim, né, que é um projeto dentro do PNEB, que é o Fundo de Documentação Histórica Manuscrita sobre os Índios da Bahia. Que era o quê? Que era a tentativa de identificar nos arquivos públicos, a começar do Arquivo Público do Estado da Bahia, documentação que pudesse lançar luz sobre a história dos índios e do indigenismo na Bahia. O PNEB foi criado pelo Pedro Agostinho. O PNEB foi criado pelo Pedro Agostinho e também o Fundocim. Ambos foram criados pelo Pedro Agostinho. Você se tornou coordenadora do PNEB? Eu me tornei coordenadora do PNEB, não é... Enfim, acompanhei toda essa coisa e a partir do momento em que Pedro não reunia mais as condições objetivas para continuar coordenando, eu assumi a coordenação do PNEB. Até por uma questão de outras pessoas não terem demonstrado interesse, ou seja, elas tinham interesse em permanecer como pesquisadores, mas não coordenando. Ou seja, coordenar as coisas, coordenar instituições, é uma dor de cabeça, você deve saber isso mais do que eu. Agora, eu ia perguntar também, gente, do doutorado, mas em 80 você criou a ANAI, né? Associação Nacional de Apoio. Eu e alguns colegas, o próprio Pedro, exatamente, foi muito importante. Foi muito importante. Como é que foi o processo que levou? Olha, a gente um pouco sentia, né, no próprio trabalho da gente, no próprio curso do trabalho, nas próprias dificuldades que se interpunham ao desenvolvimento de projetos, que a universidade, às vezes, né, mais embaraça do que facilita projetos, a condução de projetos e tal. Isso a gente, enfim, acho que todo mundo tem essa experiência. Então, às vezes a gente conseguia recursos, entrava no fundo comum da universidade para você conseguir que aqueles recursos tivessem uma visibilidade ligada ao seu projeto e portanto, não é, uma melhor tramitação, era muito difícil. E, afinal de contas, a gente tinha certos compromissos, né, com os próprios índios e tal, né? Quer dizer, naquele momento, muito mais do que hoje, não é que eles tivessem uma dependência, eu acho que não é bem por aí, mas eu acho que eles tinham certas... Se bem que eu não sei, eu acho que hoje talvez isso tenha até... hoje, da parte dos índios, há muito mais expectativa, não é? E, às vezes, eu acho que eles meio superdimensionam a nossa possibilidade enquanto captadores de recursos, não é? Então, eles hoje pensam muito grandemente, né? Muitos recursos, uma embarcação, uma coisa. Naquele momento, não, eram coisas muito menores, não é? Mas era muito difícil você conseguir gerir recursos dentro da universidade. E, ao mesmo tempo, também, você tinha muita limitação, não é? Inclusive nós que vivemos da ditadura e tal, muita limitação de posicionamentos políticos. Então, foi isso que nos levou muito à criação da ANAI. Ter um canal, não é, que não se confundisse com a universidade, uma organização não governamental. Isso, naquele momento, ajudou muito, não é? E foi muito interessante porque, na verdade, era uma organização não governamental, ou seja, uma espécie, Pedro costumava dizer, e eu achava muito correto, que era o nosso braço político, não é? Enfim, um pouco de exagero, né, nosso braço político, mas, enfim, era um pouco... a nossa preocupação era que pudéssemos ter mais liberdade para pensar, para dizer, para fundamentalmente dizer, não é? Porque a ANAI foi muito isso, não é? Uma instituição, uma organização não governamental que procurava levar no contexto urbano, nos contextos urbanos, informações corretas, bem apoiadas, né, apoiadas em boas evidências etnográficas e tal, sobre os índios da Bahia. Mudar a percepção da população soteropolitana sobre os índios da Bahia. Era um pouco essa a ideia. Depois do Nordeste, né? Vocês funcionavam, na época, pelo menos, você seria mais ou menos como uma espécie de mediadora ou intérprete? Quase inevitavelmente, né? Eles vinham muito pouco. Aqui a gente tinha muito cuidado. Eu acho que sempre tivemos muito cuidado de não assumirmos a voz deles, né? De não falarmos por eles, não sermos porta-vozes. Mas, em alguma medida, é possível que nós até tenhamos extrapolado um pouco, não é?
tenhamos, mas sempre eu acho que tivemos uma certa atenção para que não houvesse uma grande extrapolação, que não falássemos por eles, né? Mas hoje, sem dúvida nenhuma, se a gente for comparar com aquele período, hoje, sem dúvida nenhuma, a gente tem muito menos... Enfim, a gente não fala mais por eles, a gente não tem nem essa veleidade mais, etc. e tal. Ocorreu uma transformação grande no campo da antropologia, né? Acho que sim. Pós-moderno. Muito. Né? De falar pelos índios. Exatamente, a coisa dialógica, essa coisa toda e tal, isso sem dúvida nenhuma não é... Né? Mas eu acho que nós sempre tivemos um pouco esse cuidado, né? Quer dizer, de não ceder à tentação, né? de não incidir numa coisa que fosse muito dirigida, numa coisa que fosse uma certa tutela. Ou seja, o exemplo que nós tínhamos da FUNAI e de outras instâncias era tão negativo, não é, que não valia a pena, evidentemente, incidir naquele tipo de padrão. Não é? Quer dizer, éramos muito críticos, sempre fomos muito críticos, né, dessa tutela. Não é? Você começou a entrevista falando da tua família e usou a expressão, se não me engano, engajada, que era muito engajada. Quer dizer, aqui você também se torna explicitamente engajada. Sim, né? explicitamente engajada. Esse papel de Nunca intelectual tive, de militante. Sim. Nunca tive. Até hoje, né? Nunca tive preocupação, até porque eu acho que sempre tivemos aqui, e eu posso dizer que eu sempre tive eu pessoalmente, muita preocupação dessa militância não se tornar uma coisa, né, que determinasse de um modo muito dirigido o trabalho acadêmico. Eu sempre tive muita preocupação que o trabalho acadêmico se deixasse orientar também por razões acadêmicas, né? Ainda que tivesse também muita clareza que, né, evidentemente, não havia dois mundos, né? O mundo acadêmico perfeito, uma torre de marfim, né? Mas sempre tive um pouco dessa preocupação, de não forçar um pouco, de não, enfim... Né? Sempre procurei usar lentes bifocais nesse sentido, entendeu? Para ampliar um pouco a percepção. Não, um equilíbrio difícil. Estou lembrando que o Weber, quando faz os tipos do cientista e do político, né? E ontem a gente teve a experiência também de entrevistar o Motti, que em 80 criou o grupo gay, mesmo ano do grupo gay da Bahia. E a sensação que dá é que o ativismo ele te coloca questões muito cotidianas e muito de interação com a mídia, muito né, imediatas a resolver, que você fica sempre nessa tensão entre o trabalho acadêmico, que é mais de longo prazo, mais afastado, mais distanciado, né, vamos dizer assim, e o cotidiano que exige você estar, enfim, respondendo a questões e demandas cotidianas. Sim, sem dúvida. Não sei como é que você equilibra. Mas veja só, eu sempre equilibrei um pouco, já que você colocou termos weberianos, um pouco mesmo da ação social. Não é? Quer dizer, a minha ação social é também produto determinada pela ação do outro. Eu sempre pensei muito nesse sentido. Não é? Quer dizer, a minha ação, né, a ação social é a interposição de ações, né? A minha, do outro. Então, eu sempre tive um pouco de preocupação que, não que eu não vivesse 24 horas, né, que meu trabalho fosse um trabalho engajado, mas que não se confundisse com um engajamento automático e fácil. Né? O meu engajamento, eu sempre procurei que ele fosse muito crítico. Né? Eu acho que não somente o meu, acho que todos nós aqui, mas eu estou pensando também em meus próprios termos. Então, enfim, se eu tenho uma crítica de Motti, porque eu tenho um imenso apreço, e estou dizendo aqui porque eu já disse a ele isso, né? Ele me pediu até um tempo para pensar e depois me responder e fez isso, né? O Motti é muito genuíno nessa coisa, é que às vezes o Motti deixava com que certos supostos, né, permeassem excessivamente o trabalho acadêmico, que eu acho de excelente qualidade. Mas, às vezes, eu sentia no trabalho acadêmico um certo viés, e aí viés mesmo, um certo viés engajado, o que me preocupava e não me entende, quer dizer, que eu era um pouco crítica. Motti tem um trabalho acadêmico de excelente qualidade, em termos da história mesmo, inclusive em história indígena, né? Ele tem um trabalho extremamente... Motti tem um faro para a documentação histórica extraordinária. O que ele encontrou de documentos, qualquer pesquisador
né, se sentiria realizado, ou seja, ele tem uma... Né? Mas então, eu sempre tive um pouco essa preocupação, talvez um pouco aquela diretiva lá inicial, né? Não podemos intervir sem ter um conhecimento. Eu acho que essa diretiva foi fundamental. E enfim, eu aceitei, por exemplo, conversar com você, porque tenho boas referências suas, sei do extraordinário trabalho do CPDOC, jamais me recusaria. Mas eu não gosto muito de falar de mim. Entende? Também não é aquele coisa, eu detesto falar de mim. Não é isso. Eu sou um pouco tímida, não parece, mas eu sou tímida. Né? Eu trabalhei muito a minha timidez, né? Mas eu sou um pouco tímida, eu sou mais para tímida do que para exibida, digamos assim. Né? Então, eu tenho muita dificuldade de falar de mim. Né? Não gosto da exposição. Então, eu nunca gostava muito de imprensa, então só fazia isso quando não tinha ninguém a postos que pudesse me substituir ou fazer por si mesmo. Então, eu preservei muito esse lado, né? Entendeu? Uma certa discrição nas atitudes e tal, por uma questão mesmo de perfil, de personalidade e tal. Mas acho que o engajamento é importante. Você começou como professora aqui na Universidade Federal do Bahia em 77? Exato. Então tem 40 anos. Né? 40 anos. Me aposentei em 2016, eu acho. Foi titular em 2015? Eu fui titular, exato, fui titular e logo depois, eu acho que em dezembro eu me aposentei, em novembro e tal. Porque eu tenho um problema de coisa de idade, aumentar, enfim, que termina me causando alguns problemas. Mas, enfim, me aposentei em 2015, Mas você final. Participando na pós? Sim, continuo nas pós, no pós-afro, na pós-graduação de Ciências Sociais e continuo com bolsista PIBIC. Então, não dá para você, né? Você se aposenta porque você já tem tempo e tal, mas você enfim, não é possível, de repente, você dizer, não, primeiro que eu ainda acho que posso trabalhar mais, não é? Que posso escrever mais, que posso orientar mais. E agora a minha ideia é escrever mais. Eu acho que escrevi menos do que poderia ter escrito, né? Porque eu sempre achei que não dava para fazer só o que eu queria. Eu tinha um compromisso institucional de formar pessoas, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Então, terminei escrevendo menos do que eu gostaria. Sim, exatamente, que são, né, inevitáveis. Eu tive uma coisa, até por me recusar a assumir cargos, eu nunca gostei disso. Nunca gostei, algumas pessoas gostam porque acham que dá poder, nunca foi o meu intento esse tipo de trajetória com cargos. Eu, a rigor, só assumi, né, a coordenação do PINEB, porque era uma coisa importante intelectualmente para mim e politicamente, e eu fui, num pequeno período, eu fui coordenadora do PPGA, logo depois que o programa de pós-graduação em antropologia foi criado. Do resto, eu fui professora, né? E posso lhe dizer que ensinei todas as disciplinas do departamento, até porque eu não queria cargos, eu achei que eu tinha que, né, ficar muito à vontade para que ninguém me pressionasse a assumir cargos. E, de fato, isso aconteceu. O departamento entendeu que eu estava dando mais do que a rigor, não é, me seria exigido, mas isso foi muito em função de não assumir cargos. Então, nunca assumi. Então, talvez por isso até eu orientei muita gente e me ressinto de ter escrito menos do que poderia e deveria. Mas vamos tentar recuperar o tempo. Você teve várias experiências de campo, né? Muito, não, nunca larguei o campo. Acho o campo fundamental. Estou agora num campo muito particular, que é o campo histórico, porque estou fazendo uma etnografia histórica, não é? Que eu já venho desde 97 com essa documentação, mas a ideia é fazer realmente uma etnografia de caráter histórico da trajetória desses dois grupos indígenas que são deslocados do sertão, né, das Jacobinas, né, que é aquela região do sertão da Bahia, e vem aqui para o Recôncavo. Então, estou trabalhando nisso nesse momento. Ou seja, um espectro, são 500 e poucos documentos recolhidos ao longo desse período e outros documentos de coleção, de outras coleções, né, e um trabalho que está, enfim, me instigando muito, que eu espero
até setembro, ter alguma coisa pronta nesse sentido. Tem duas perguntas. Sim, tranquilo, pode ficar à vontade. Não, tranquilo. Passou pela sua Pode fazer todas. De pesquisa e profissional, mas uma mais geral é em relação à antropologia na Bahia. Você mencionou vários personagens que foram importantes. Agora, você passou, né, toda a sua trajetória, exceto pelas saídas, né, do doutorado em Brasília e São Paulo, aqui. Vamos dizer, o grande centro da antropologia brasileira ficava ali entre o Museu Nacional, Unicamp, USP, Brasília, né? Quer dizer, um quadrilátero ali. Exato. Quer dizer, não é uma antropologia de periferia, não é isso, Sim, mas afastada desse grande centro. Fique vocês tranquilo. se relacionavam com este, olha, os grandes fundadores da antropologia? Essa é uma questão, né, que passou a me interessar um pouco, ou a me provocar, a me suscitar mais interesse, muito mais recentemente. É curioso isso, não é? Eu nunca, muito instigado por outros colegas, não é? Quer dizer, eu sempre, enfim, eu não tinha dúvidas do mapa, não é? Do mapa brasileiro acadêmico, não é? E engraçado, interessante que, acho que ano passado, eu participei de uns 10 anos do PPGA, que estava presente o Otávio Velho, né, e apresentei um pouco uma coisa sobre a antropologia na Bahia naquela época, né, e eu tive que pensar um pouco a própria região, porque a Bahia, Celso e João, né, João, a Bahia tem até um determinado momento, que talvez tenha sido o que, final dos anos 70, a Bahia, na verdade, nunca se pensou, né? E eu acho que isso, de certo modo, foi muito também incutido nas pessoas que estavam no mundo acadêmico naquela época, pelo menos é assim que eu vejo a coisa, né? A Bahia nunca se pensou muito como Nordeste, quer dizer, inclusive ela foi alçada a Nordeste, não é? Quer dizer, ela era Sudeste, alguma coisa do tipo. Antigamente era Sudeste. Exatamente. Leste, exatamente. E até hoje é interessante isso, que na etnologia isso se apresenta. Os índios do sul, extremo sul da Bahia, estão no leste. É assim que o ISA classifica e outras instituições, né? Salvador foi capital do país. Exatamente. Então, Salvador, não é? Nesse dia até a gente lembrou nessa coisa Bahia, Europa e etc. e tal. Então, Salvador nunca se pensou perifericamente. Isso é muito interessante. Eu fiz entrevistas, mas não só em antropologia, sociólogos, ciências políticas e outros, Piauí, Belém. E era comum, às vezes, ter no passado a sensação de muita distância e isolamento, que hoje com a internet, sim, muito, viagens, exato, hoje reduziu muito, mas ainda há. Era aquela coisa do encontro, do Campox, uma coisa muito distante, ou de vir uma visita, às vezes. Sem dúvida, ilustre. Um isolamento muito grande. Muito. Afastamento de referências bibliográficas atualizadas. Sem dúvida. E isso mudou muito, né? Mas eu estou querendo... Sem dúvida, claro, sem dúvida. Então, eu acho que era muito assim, entendeu? Quer dizer, Bahia era um nicho diferenciado, distinto, né? E talvez por isso que eu não tinha uma percepção tão crítica dessa geopolítica acadêmica, que hoje eu tenho muito mais. Então, eu andei pela UNB, enfim, eu nunca me senti, né, e isso talvez também tenha contribuído para esta não posição mais crítica em relação à geopolítica acadêmica, né, porque tanto na USP quanto na UNB, em outros centros que eu sempre, né, enfim, visitei por convite, essa coisa toda, eu nunca realmente senti nenhum tipo de exclusão, nenhum tipo de... Pelo contrário, eu achava que havia um acolhimento. Sim, sem dúvida. Hoje eu vejo um pouco diferente. Havia um acolhimento mais... Não é? A partir de um determinado momento, né, que eu acho que é pós-70, né, a Bahia, até pela reclassificação regional, e a região é extremamente importante, é uma noção, é um conceito extremamente importante, que a rigor a gente precisava trabalhar mais, não é? Que isso muda um pouco, né?
a Bahia, eu acho que passa a ser vista e talvez a ver-se. Eu não sei se ela passa a se ver. Né? Deixa de ser leste, passa a ser exatamente. Leste. Isso tem eu acho que uma repercussão, não é, geográfico e simbólica e, portanto, acadêmica forte. Forte. Mas durante muito tempo isso para mim não se apresentou. É interessante isso. Não sei se nunca me lembro de termos discutido isso, por exemplo, no PNEB. Né? Essa coisa surge para mim muito no âmbito da aba e no âmbito da Rea-Abani. Né? E eu, no primeiro momento, tinha uma atitude, às vezes, um pouco meio irritadiça, que eu achava que, às vezes, era uma espécie de complexo de inferioridade. Era um erro meu, acho que não é complexo de inferioridade. Eu acho que há, sem dúvida nenhuma, uma geopolítica que, sem dúvida nenhuma, também não é, privilegia o que está no sul e no centro, naquele quadrilátero ali, em detrimento dos outros. Né? Eu não tenho um conhecimento de causa, conhecimento empírico disso, mas tenho uma certa curiosidade. Mas a gente podia ter uma boa ideia disso na própria distribuição das bolsas de probabilidade de pesquisa. Eu perguntava um dia desse ao reitor, não é, quantos professores da UFBA têm bolsa de probabilidade de pesquisa, que é uma coisa cada vez mais, né, uma luta renhida, né? Todo mundo querendo bolsa, os recursos são... Essa é uma coisa meio caixa, né? Uma caixinha lá que não se abre. Né? Eu não sei como é que é essa distribuição, mas posso supor que, sem dúvida nenhuma, que essa distribuição, né, se faz em atenção às notas das pós-graduações. Notas que eu acho também, né, em relação às quais cabe também uma boa crítica. Né? Você viu essa última avaliação, né, liderada por Perry Scott, que deu discussões intermináveis, né? Houve rebaixamento, todos parece uma quantidade de recursos, exatamente, mais da metade, segundo eu soube. A história não teve nenhum. Exato. A antropologia foi metade. Exatamente, entendeu? Parecido. Muito grande mesmo. Isso quer dizer alguma coisa. Tá? E sempre uma coisa muito, né, quer dizer, que aqueles que estão com as notas, né, superiores e estáveis, né, durante muito tempo, né, se insurgiram tremendamente contra o rebaixamento. Acho que foi feito de modo abrupto, eu acho que cabe realmente crítica, essa coisa toda. Não é? Mas eu acho que é algo, por exemplo, que a aba deveria realmente se preocupar em realmente abrir um canal, né, de discussão sobre isso, quer dizer, porque há cada vez mais, ao meu ver, descontentamentos, constrangimentos, desconfortos em relação a essas questões. Há colegas que, volta e meia, estão levantando essa pauta, né? A pauta da, enfim, de uma distribuição desigual, ou seja, é um país desigual e, quase inevitavelmente, essas desigualdades também se fariam sentir no mundo acadêmico. Seria impossível não acontecer isto, não é? Quer dizer, e é muito interessante, se a gente for pensar isto, não é? Como houve uma mudança muito grande, eu acho que ainda no governo Lula, não é? Por exemplo, a partir do Ministério da Cultura, esses pontos de cultura e etc. e tal, que foram, ao meu ver, extremamente importantes no sentido de uma melhor distribuição, uma maior capilaridade, né? E que eu acho que o golpe veio a simplesmente abandonar, etc. e tal. Eu acho que foi um momento extremamente importante, assim como a interiorização das universidades e tal. Eu acho que são medidas, são políticas, né? Sem contar as ações afirmativas, né? Mas, enfim, eu acho que os governos petistas, com todas as críticas que se possa fazer, não quero mais nem falar isso, que eu sempre, né, como se eu estivesse meio com vergonha de apoiar os governos petistas, eu não tenho, eu acho que houve avanços altamente significativos, e eu acho que esses avanços visavam um pouco isso. Por exemplo, as universidades. Você tem, vou dar somente esse exemplo, que eu acho que são exemplos extremamente importantes. A UFRB, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Né? Você chega ali, você percebe uma diferença extraordinária em relação à própria UFBA, que já mudou muito em termos do perfil dos alunos. Mas o UFRB é ainda mais forte, não é? É recôncavo. E o recôncavo é uma unidade
em termos de região, extremamente importante. O açúcar, ou seja, né, ali há ações, comportamentos, ou seja, ali há uma cultura muito diferenciada, muito distinta do resto da Bahia. Né? Ali merecia realmente uma universidade, nesse sentido. Né? Uma outra, a universidade, a Unilab, a universidade do, como é? Que fica ali no São Francisco do Conde, que é uma outra entrada, uma outra região extremamente interessante. E aquela outra lá no Foz do Iguaçu, ali na João estudou lá, na Unila. Que tal a Unila, João? Foi melhor, eu sei, muitos problemas. Eu tenho um colega lá que é funcionário técnico administrativo, foi daqui, mas uma experiência notável. Não é? Eu acho que são experiências tão importantes que terminam, às vezes, tendo problemas por desinformação do próprio corpo docente, corpo discente, servidor técnico administrativo, entendeu? Certas disputas internas, lamentáveis, essa coisa toda. Mas acho que são experiências extremamente importantes. E, ao meu ver, são essas experiências que alteram esse jogo muito marcado já na ciência brasileira. Você mencionou a RBA. Em 2008 teve um Porto Seguro, né? Teve. Eu participei. Você estava lá? Foi um marco, né, de fazer Porto Seguro, que não era um grande centro. Exato, foi muito interessante isso. Acho que foi Caroso, não foi? Caroso era o presidente, não. Caroso, acho que era presidente. Não, era Luiz Alberto, passando para Caroso, não foi isso? Foi. Luiz Alberto Cardoso de Oliveira. Não acho que 2 vezes, não foi? Não, eu acho que depois houve uma SPPC, não foi em Porto Seguro também? Eu acho que sim, eu acho que foi. RBA foi Porto Seguro. Eu acho que foi bastante interessante. Teve alguns problemas logísticos, mas foi, como não podia deixar de ser, mas foi muito interessante, sim. Os RBAs também foram crescendo. Foram, muito. Eu acho que ainda são realmente a grande vitrine, né, da antropologia no Brasil, e, enfim, lugar de encontro e tal. Eu acho que essas RBAs têm um papel extremamente importante. Ao meu ver, muito mais do que as ESABANES, aquelas outras lá no Sul e etc. e tal. Eu acho que a ABA é hoje uma entidade que tem que ter crescente consciência do grande significado do seu trabalho, da sua liderança. Mas, vamos cumprir aqui meu roteiro. Não sei se tem alguma coisa que você quer falar que eu não toquei. Tem uma pergunta que eu sempre faço com curiosidade, no final para todos, que se você tivesse que destacar um livro, assim, uma trajetória toda, sei lá, que te marcou muito, o que é que tiver em mente, uma leitura de impacto? Olha, eu acho que Os Argonautas me marcou muito, acho que marcou a todos, né, porque aquela viagem que desloca para outros mundos e tal, eu acho aquilo ali extremamente interessante, né, eu acho extremamente importante. Mas vou lhe dizer uma coisa que eu acho que, em geral, não se dá muita relevância e que eu sempre achei muito importante, talvez em função da própria importância que essas fontes tiveram para os supostos índios extintos, que são os registros deixados pelos folcloristas, pelos assim chamados folcloristas. Eu leio com interesse e um certo encantamento essas fontes. Sempre li com muito enlevo, não é? Porque, primeiro, é um registro, não é, que preenche uma lacuna importantíssima em momentos em que a ideia era de terra arrasada completa, nada ficou. Então, você lê, por exemplo, o Carlos Estevão, não é? Você lê o próprio Estevão Pinto, o Studart Filho no Ceará, ou seja, pessoas que a rigor são etnólogos, mas que muitos deles foram um pouco classificados como folcloristas, o que eu acho que não é nenhum demérito, não é? Mas eu acho que deixaram, e ao mesmo tempo eu acho que esses folcloristas antecederam muito o trabalho dos antropólogos.
que eles tiveram, através dos seus registros, né, publicados e não publicados, eles tiveram uma importância muito grande no sentido de emitir sinais positivos em relação à presença desses povos que estavam meio escondidos, né, até por vontade própria. Né? Por exemplo, aquela reunião do Carlos Estevam no Museu Nacional, não é, dando notícia de que havia, assim, índios no Nordeste, ou seja, eles têm um papel muito interessante e, às vezes, com registros extremamente delicados, no sentido de cultivados, registros realmente, né, muito bem feitos, de alguém que realmente viu, não é, ouviu e tentou registrar o mais delicadamente possível. Né? E um outro autor que eu acho que é extremamente importante, mesmo sendo tão preconceituoso quanto porque, né, era um culturalista empedernido, é o Curto Nimendaju. Eu acho o Curto Nimendaju uma fonte também importantíssima, inclusive para você aprender a fazer boa etnografia, né? Mesmo com, eu insisto, com aquela posição, às vezes, tão, enfim, que causa um certo sentimento de, mas como um antropólogo, não é? Enfim, mas um autodidata da capacidade, do interesse de, não é? E o mapa, eu acho, o mapa etnohistórico é uma prova extraordinária, né, disso, ou seja, é um conhecimento acumulado durante muitos anos, não é? Quer dizer, você pensar que naquele momento, em 37, 38, Nimendaju vem ao Rio Doce, vem ao sul da Bahia, não é? E tem um registro super importante dos índios ali, hiper preconceituoso, polichinelos, não é? Enfim, qualificativos extremamente desagradáveis, mas um registro importante. Então, esse pequeno registro, às vezes, para mim, não é? Porque, no fundo, eu hoje transito muito entre a etnologia, estrito sensu, e a história. A antropologia histórica, não a história dos historiadores, mas a história, a antropologia histórica. Então, o pequeno registro, às vezes, ele é importantíssimo para, não é, superar um hiato, para preencher uma lacuna que durante muito tempo vigiu. Então, enfim, esse tipo de registro me interessa muito, né? Então, eu acho que são essas as minhas, né? E, evidentemente, que, em termos teóricos, Weber é encantador, né? Eu acho, e Marx. Marx também, eu acho que foi, né, eu li Marx muito cedo, nem sei por obra e graça de quem, não é? Me lembro. E sempre achei o Capital algo extremamente fascinante, em termos de quê? Do montar e desmontar. Que eu acho que é ali o que Marx faz fundamentalmente, né, através da dialética, é isso, monta e desmonta, né, o concreto, o abstrato. Enfim, eu sempre tive um fascínio por, né, porque achava de uma lógica irrepreensível. Falando, se você viu o Jovem Marx, muito interessante, não é? É um filme muito interessante, eu gostei muito. Eu gosto muito de cinema, vou muito a cinema. Aqueles personagens que você conhecia. Né, ele e o Engels, né, muito interessante, aquela solidariedade. Eu gostei muito do filme, achei o filme. Aliás, eu adoro cinema. Eu gosto muito de cinema. Bom, Rosário, muito obrigado pela Nada, imagina. entrevista. Imagina. Foi um prazer.